Glória a Deus, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos direcionar um minutinho de oração para nós iniciar. Glória a Deus, aleluia. Mais um trabalho na presença de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, primeiramente viemos, meu Pai, te agradecer por esse momento especial de estar na tua presença. Que o Senhor venha abrir as janelas compostas do céu e derrama a tua graça, teu poder, tua unção, meu Pai querido. Abençoa nossas vidas, meu Pai, que nessa noite viemos aqui para aprender, não para ensinar, meu Pai querido. Nos ensina a ser melhor, meu Pai, nos capacita, meu Pai querido. Que o Senhor venha, meu Pai, nos altos céus nessa noite, meu Pai, nos conceda autoridade, meu Pai. O Senhor venha nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo mal, meu Pai querido. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai querido, a tua palavra fala onde tiver um ou dois ou três reunidos, teu nome ali, Senhor, se faz presente, e aqui não é diferente, meu Pai querido. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai querido, que o Senhor venha nos abençoar, meu Pai querido. Nós colocamos esse trabalho nas tuas mãos, meu Pai, tira todo impedimento, todo embaraço, toda barreira, tudo aquilo que não presta, meu Pai, que venha cair por terra. A tua palavra fala operando e agindo, Deus, quem impedirá, meu Pai querido? Nós entendemos e reconhecemos que o Senhor é grande, meu Pai querido, para realizar milagres e maravilhas no meio da tua igreja. Em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor venha avivar a sua obra, aviva seu povo, meu Pai, aviva a sua igreja, aviva, meu Pai querido, que o povo venha entender, meu Pai querido, da forma que tem de te seguir, de te servir, meu Pai querido, de uma forma sobrenatural, meu Pai. A tua palavra fala que aquele que habita sobre a nossa vida é muito maior que habita no mundo lá fora, e nós temos que ser diferente, meu Pai querido, diante da tua face, da tua presença, em nome do Senhor Jesus, meu Pai querido, que venha derrubar todas as muralhas, o gigante venha cair por terra aqui, em nome de Jesus. Nós colocamos a cidade de Barretos sobre as suas mãos, meu Pai querido. Vai adiante dessa população, meu Pai querido, abençoando, meu Pai querido, as autoridades, os governantes dessa cidade. Pai querido, em nome de Jesus, meu Pai querido, que o Senhor venha, meu Pai querido, intervir, meu Pai querido, pela cidade de Barretos. Coloca-nos nas tuas mãos essa cidade, meu Pai, que o Senhor venha guardar esse bairro, venha visitar os jovens, meu Pai querido, a quebrantar os corações, meu Pai querido, tira todo o impedimento que queira fazer, meu Pai, eles parar, meu Pai, interrogar, meu Pai, a tua presença, querer voltar para trás, que o Senhor deixou esse espírito que a hora é para marchar e prosseguir, meu Pai querido. E aqui, meu Pai, nós estamos aqui porque nós temos um compromisso com o Senhor. A tua palavra fala que o Senhor só tem compromisso com quem tem contigo, meu Pai querido. E aqui estamos pela honra e agora do Senhor Jesus, meu Pai, para poder pregar o teu evangelho, falar do teu amor, falar do teu querido, da tua vontade. Em nome de Jesus, Pai, meu Pai querido, hoje esse dia nas tuas mãos, Pai, que o Senhor venha abençoar grandemente, a palavra venha ser eficaz em nossos corações, trabalhando sobre as nossas vidas de uma forma sobrenatural, meu Pai. É tudo que nós te pedimos e te agradecer, meu Pai querido. Nós colocamos a igreja, a arca do amor sobre as tuas mãos, meu Pai. A visita, meu Pai querido, abençoa a vida do pastor Eda, a missionária Aparecida, juntamente com o corpo de obreiro, meu Pai, dos membros, o cooperador Lucas, que está na frente do trabalho. O Senhor venha dar estabilidade para a vida dele, meu Pai querido, competente cada vez mais. O Senhor venha abençoar, guardar ele, meu Pai querido, em nome de Jesus, meu Pai, pela autoridade que o Senhor nos concedeu para pregar teu evangelho, meu Pai querido. Nós não estamos aqui para agradar homem e mulher, mas sim para agradar a tua vontade, meu querido, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai querido. Que o Senhor venha rasgar, meu Pai querido, a sua porta do céu nessa noite e derrama a tua glória, teu poder, tua graça e a produção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, meu Pai querido. Que todo impedimento venha cair por terra, toda barreira venha cair por terra, em nome do Senhor Jesus, meu Pai querido, porque grande é aquele que está conosco, meu Pai querido, e a presença do Espírito Santo que reina para todos sempre sobre a nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Bom, quero deixar um versículo aqui em Mateus 20, versículo de número 26. Glória a Deus, aleluia. Mateus 20, 26 diz assim a palavra: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja o vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser oprimido, que seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Glória a Deus, aleluia. Sabemos que nesse mundo, os que exercem autoridade e domínio são os considerados grandes. Considerados as autoridades, os grandes. Sabemos que nós estamos num país
O homem se impõe a mandar no Brasil. Mas só que a autoridade que nós temos aqui nessa noite, que Deus vem a falar, é pelas pessoas que são tementes, obedientes, que andam na sinceridade, que servem o próximo, aquelas pessoas que sempre se humilhou e se rebaixou, que para nós chegarmos a ser o primeiro, que primeiramente nós temos que ser servo, nós temos que ser serviçal, que nós temos que ser o último para poder ser o primeiro. E a confirmação da palavra de Deus aqui nessa noite, que não tem o grande nem pequeno aqui, grande é que é o poder do Espírito Santo que age sobre a nossa vida. E nós entendemos que a maneira que nós estamos servindo e seguindo a Deus, glória a Deus, é fundamental para eu e você alcançar a nossa salvação. E sabemos também, glória a Deus, que aquele que se redime na presença de Deus, aquele que se humilha, que faz a vontade do Pai, independentemente da forma, glória a Deus, que o mundo está andando, nós temos que ser referência, glória a Deus, porque Deus deixou descrito que no mundo teria aflições, que no mundo não seria fácil a caminhada, que a porta era estreita, que o caminho era apertado, mas só que nesse caminho apertado, espinhoso, Deus nos garantia a vitória, porque é nesse caminho que Ele está caminhando conosco. Então nós temos que permanecer de pé, ainda que as barreiras, ainda que vem gigante, ainda que vem molhada, nós fazemos que nem Davi, glória a Deus, nós fazemos, glória a Deus, usamos aquilo que Deus concedeu sobre a nossa mão, que é autorizar e o cajado, e a partir do momento que você abrir a sua boca, Deus fala que sai labareda de fogo. Então usa aquilo que Deus deu para a sua vida, autoridade direcionada do céu, e aqui não tem, glória a Deus, nenhum derrotado e nenhuma derrotada. Derrotado é Satanás, ele sim é o derrotado, porque Deus deixou escrito que nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Então não importa a dificuldade, o que importa é a maneira que eu e você estamos vivendo na presença de Deus. Porque no mundo teria aflições, vai ter de bom ânimo. Que Jesus venceu, nós também vamos vencer. Não importa a maneira que o Brasil, que o mundo está vivendo, não interessa o mundo lá fora. O interessante agora é a minha e a sua vida com o Pai. É como nós estamos na presença de Deus. É como nós estamos se entregando na presença de Deus. Que a Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque ninguém quer compromisso com a palavra de Deus mais. Ninguém quer compromisso, ninguém quer pagar o preço. Mas nós estamos aqui pela honra e pela glória do Senhor, não por obrigação, mas para adorar, para agradecer. Porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Somente Ele é digno. Então imagine que o importante é nós permanecer na presença de Deus. O importante é nós se agarrar aos pés da cruz. Porque se tu crês, tu verás a glória de Deus descer sobre a sua vida. Nós vamos passar pelo processo, mas lá na frente nós vamos ver um propósito diante do Pai. Porque aquele que é de Deus, o maligno não toca, o diabo não toca. Porque a palavra de Deus fala, haverá uma diferença daquele que serve e daquele que não serve. Ah, pastor, eu estou vindo da igreja, mas às vezes tem muito crente dentro da igreja, mas só que não está sendo servo de Deus. Não está servindo ao Pai da forma que tem que servir. Então nós estamos servindo lá na frente, a hora que a coisa esquentar, aí é que eles vão ver a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Fala, opa, aquele lá é servo de Deus. Porque Deus não vai deixar nenhum mal suceder sobre a nossa vida. Mil cairão ao nosso lado, 10 mil à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Aqui está na palavra de Deus. Nós vamos ser guardados e protegidos pelo poder da palavra de Deus. Porque aqui está o guia do crente, a palavra. E sabemos que dela não podemos nos desviar. Então que nós devemos permanecer na presença de Deus. Tem desânimo, tem hora, tem vontade, tem pensamento, querer abandonar, querer parar, é normal, nós somos seres humanos, somos carne. Mas aqui, o apóstolo Paulo fala, quando eu penso que estou fraco, é aí que eu estou forte. Porque quando você pensa que está fraco, é aí que Deus aperfeiçoa a sua fraqueza e começa a te dar força para você continuar, para você não parar. Fala, meu filho, prossiga que eu te ajudo, eu sou teu Deus, eu te seguro pela tua mão e você vai andar de cabeça erguida, porque aquele que vem sobre a sua vida é muito maior que vem lá fora. Então que nós permanecemos nessa palavra. Não pense que você é fraco, o fraco é o diabo. Nós somos muito mais fortes do que nós imaginamos. É como diz, se o moço soubesse a força que ele tem, ele não ficava preso num pasto. Então reconheça aquilo que nós temos diante do Pai, que é a presença do Espírito Santo de Deus que reina sobre a nossa vida.
chamar a diaconisa da Cristina para estar lavando o serviço com o hino da harpa. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Vou estar louvando 304 da harpa cristã. Os irmãos que souberem, me ajude. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e ao Calvário, ao pecador, sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me bem.
Glória a Deus, aleluia. Vamos fazer um minutinho de oração, passar para o operador Lucas, que vai estar ministrando uma palavra direcionada por Deus. Glória a Deus, Senhor Deus e meu Pai. Aqui está seu filho, seu servo, Pai querido. Que o Senhor venha, Pai querido, abençoar a vida dele, usar ele para a mensagem, Pai querido. Que venha ser edificado para o nosso coração e abençoe o grande Deus, do Filho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Motivo de muita alegria podemos estar reunidos na casa do nosso Deus, podendo louvar, podendo exaltar e glorificar o nome do Senhor. Estamos aqui no quarto dia do ensino dos jovens, culto dos jovens, para estar ministrando a palavra aos jovens, em nome do Senhor Jesus. E Deus me deu uma mensagem muito linda que se encontra lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Vai falar a respeito de Davi, o rei Davi. E essa palavra muito forte que o Senhor me entregou vai falar a respeito de 3 virtudes que o rei Davi tinha. Davi. Abramos a palavra do Senhor neste momento no livro de 1 Samuel. Glória a Deus. Capítulo de número 17, versículo 12 em diante. Aleluia. Amém? Diz assim: Davi era filho daquele Efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiam à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiam Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai, em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Aleluia. Glória a Deus. Diga amém com essa palavra. Glória a Jesus. Uma palavra muito linda que o Senhor entregou ao meu coração para passar para o seu povo. Nós vemos nessa passagem na Bíblia, nós podemos reconhecer um jovem chamado Davi. Davi, ele era filho de Jessé e ele também é da linhagem do Senhor Jesus Cristo. Davi, Jesus é descendente de Davi. Glória a Deus. E nós vemos nessa passagem o rei Saul chamando os filhos de Jessé, que são os irmãos de Davi, para estarem sendo levados para uma guerra que tinha sido travada por causa de um homem, que não era um homem comum. Esse homem era um gigante, e ele se chamava Golias. Golias estava afrontando o exército do povo de Israel. Golias estava afrontando o exército de Israel, o povo do Senhor. Nós vemos no início deste capítulo de número 17, o povo filisteu travando uma batalha com o povo de Israel. Eles se juntam, cada um em um monte. O povo filisteu fica em um monte e o povo de Israel fica em outro monte. E ali também estava Saul. Aí aparece do lado do povo filisteu um gigante que tinha
3 metros de altura, na palavra do Senhor vai dizer que ele tinha 6 côvados de comprimento e 1 palmo, que medindo para o nosso entendimento daria 3 metros de altura e 1 palmo. O homem era realmente grande, era gigante. E além disso, além de ser gigante, o homem era forte. A palavra de Deus, o próprio Saul vai dizer para Davi que o filisteu Golias, ele desde sua juventude, desde sua mocidade, o filisteu Davi era um guerreiro, ou seja, desde sua mocidade, Golias já batalhava, já era treinado. Golias era um homem alto, forte, e além disso estava vestido com uma armadura também muito potente. Golias estava vestido com uma armadura muito forte. E na palavra do Senhor vai dizer como era essa armadura. Diz assim, no versículo 5 do mesmo capítulo: trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia candeleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Nada obstante, um homem tão forte, tão alto, ainda estava revestido de armaduras. Às vezes na nossa vida não é diferente. Quando um gigante se levanta para afrontar nós, nossa família, a igreja, o povo do Senhor, às vezes além do gigante ser alto, ser forte, ele está também revestido de armadura. Muitas das vezes os gigantes que nós enfrentamos não são apenas gigantes, não, além de serem gigantes e fortes, também tem um revestimento muito poderoso que aos olhos humanos é impossível de ser derrotado. Aos olhos humanos é impossível de ser vencido, é impossível de ser derrubado. Mas eu disse aos olhos humanos. Aí aparece este filisteu chamado Golias e se posiciona contra o povo de Israel, contra o povo do Senhor, e vai dizer: envia um homem que lute contra mim. Se este homem me vencer, nós seremos servos de vocês. Porém, se eu vencer este homem, vocês serão os nossos servos. E no exército de Saul não havia ninguém, nem os próprios irmãos de Davi tinham coragem, tinham disposição de ir e enfrentar aquele gigante, aquele filisteu, o Golias. Às vezes nós precisamos entender que não é sempre que poderemos contar com pessoas, com outras pessoas. Às vezes precisamos entender que nós precisamos contar somente com o Senhor. Existe um momento de nossas vidas que nós podemos ficar sozinhos, solitários, abandonados pelos homens, mas por Deus nunca seremos abandonados. E nós vemos aqui na passagem que ninguém teve coragem e disposição de enfrentar o filisteu. Não teve um homem sequer que levantou o dedo para falar: eu vou. Não teve um homem sequer que levantou o braço, que levantou a mão e falou: Saul, eu vou enfrentar esse filisteu. E passou o primeiro dia, passou o segundo dia, passou o terceiro, passou o 20º, passou o 30º, passou o 40º dia, e nada, ninguém se posicionava, ninguém tinha coragem. O povo estava verdadeiramente tremendo.
os braços frouxos, as mãos frouxas, o coração desfalecido com medo, não sabia o que fazer. E às vezes também em nossa vida há momentos que nós estamos assim. Nós olhamos para o gigante, nós vemos o tamanho dele, nós vemos a força dele, nós vemos a couraça que ele está vestindo, o equipamento dele, ficamos com medo, começamos a tremer, começamos a nos abalar e começamos até a duvidar e desconfiar do poder de Deus para fazer o impossível. Porém, depois de 40 dias, o filisteu indo e perguntando quem teria coragem de ir enfrentá-lo, apareceu um jovem. E esse jovem se chamava Davi. Davi, sendo jovem, indo no meio daqueles muitos homens de guerra, homens valentes, fortes, treinados. Ele foi o único que teve coragem de virar para Saul e falar: Saul, Senhor, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Davi foi o único que teve coragem de se posicionar e enfrentar o filisteu. E aqui nós vemos a primeira virtude de Davi. Nós vemos a primeira virtude que existia na vida de Davi. E essa virtude se chama fé. Repita comigo: fé. Mais uma vez. Essa virtude se chamava fé, porque a palavra de Deus, no livro de Hebreus, capítulo de número 11 e versículo de número 1, vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é o firme fundamento, ou a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E nós podemos ver Davi usando da fé que havia na sua vida, no seu coração. E como que nós vemos isso? Nós vemos quando ele falou para Saul que iria não somente pelejar contra o filisteu, mas Davi ainda tem a ousadia de falar que ele iria derrubar aquele filisteu. Ele não ia somente enfrentar o filisteu, mas ele ia também derrubar aquele filisteu. No versículo 36 diz: o teu servo matou tanto o leão como o urso, e este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Davi utilizou da sua fé, teve fé de que já iria vencer aquela luta e de que já iria derrubar aquele gigante por terra. E conosco não deve ser diferente. Nós precisamos parar para analisar, nós precisamos parar para ver como que anda a nossa fé diante de situações que para o nosso olhar é impossível de ser vencidas. Nós devemos fazer como Davi fez e utilizar a nossa fé, porque a palavra do Senhor vai dizer que tudo é possível àquele que crê. Nada é impossível para Deus. Na palavra de Deus diz que se nós crermos, nós iríamos ver a glória de Deus. A fé é algo que deve estar fundamentado, firmado na vida dos cristãos. O povo de Deus, os cristãos, não devem de modo algum perder a fé, pois na palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo vai dizer que nos finais dos tempos muitos apostatariam da fé. Mas por quê?
que muitos apostatariam da fé. Diz a palavra que é por causa de seguir ensinos e doutrinas de demônios e espíritos enganadores. Nós precisamos vigiar com o que entra nos nossos ouvidos e com o que passa pelos nossos olhos, se é ou não verdadeiramente da palavra do Senhor, para que a nossa fé não venha desfalecer, para que a nossa fé não venha se perder e para que a nossa fé não venha se esfriar, em nome do Senhor Jesus. E Davi disse a Saul que iria pelejar contra o gigante e iria vencê-lo. Saul, depois de conversar um pouco com Davi, tentando resistir, não querendo que ele fosse, acabou permitindo com que Davi fosse pelejar contra o gigante. O que eu aprendo também nessa passagem, quando eu vejo o filisteu e aquela situação toda acontecendo, e uma oportunidade se encontra para Davi se levantar e fazer o que Deus tinha chamado ele para fazer. O que eu percebo e o que eu aprendo aqui é que nós não devemos deixar passar as oportunidades que nós recebemos para fazer o que Deus nos mandou fazer. Nós não devemos deixar passar as oportunidades para nós mostrarmos o nosso valor. Nós não devemos deixar passar as oportunidades que Deus nos dá para que nós venhamos mostrar quem somos de verdade. Porque às vezes muitas pessoas duvidam e desacreditam de quem somos de verdade, mas Deus sabe que nós somos de verdade. Nós não podemos deixar as oportunidades passarem. Então Davi se levantou, pegou uma funda, algumas pedras e foi contra o gigante. E diz a palavra de Deus, o filisteu, no versículo 41, o filisteu também se via chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Davi, porém, disse ao filisteu, versículo 45, tu vens a mim, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E lá no versículo de número 48 e 49 vai dizer que Davi enfrentou o gigante, foi para cima do gigante, e correndo rumo ao gigante, Davi lançou uma de suas pedras bem na testa do gigante, e o gigante caiu. O gigante não ficou de pé, mas caiu. E o que eu achei incrível é que não foi necessário que Davi viesse fazer muito esforço para que aquele gigante viesse tombar. Davi não precisou de fazer muito esforço para derrubar aquele gigante. Apenas uma pedra e uma funda que havia em sua mão, ele derrubou aquele gigante. Ele tombou aquele gigante. Às vezes não é necessário em nossas vidas muitas coisas para que nós venhamos vencer as dificuldades. Nós aprendemos com Davi, às vezes não é necessário em nossa vida muitas coisas para nós derrubarmos os gigantes. Às vezes o que é necessário é poucas coisas, simples coisas, mas sendo bem utilizadas, por quem sabe utilizá-las, vai fazer coisas extraordinárias. Glória a Deus. Coisas extraordinárias podem acontecer, coisas que para um homem é impossível, podem acontecer simplesmente se você souber utilizar o que Deus te deu. Glória a Deus. Aleluia. Se nós soubermos utilizarmos o que Deus nos deu, muitas coisas não ficarão de pé. Muitas coisas que estão contra a nossa vida não ficarão de pé. E o que Deus deu para a igreja, o
O que Deus deu para o seu povo é a mesma coisa que Davi tinha. Portanto, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de fé, de poder e de moderação. Aleluia, glória a Deus. E como é que nós temos agido? Como é que nós temos se posicionado, sabendo que Deus está conosco, sabendo que o Espírito que está em nossa vida é o Espírito de Deus, e sabendo que aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo? Como que nós temos agido, tendo esse conhecimento, tendo esse entendimento? Nós precisamos agir como guerreiros e soldados de Cristo. Nós precisamos agir não como aqueles que vão vencer, mas como aqueles que já venceram em Cristo. Pois em Cristo Jesus, diz a palavra de Deus, somos mais do que vencedores. Meu irmão, quero te dizer uma coisa: você não vai vencer, você já venceu. Você não vai vencer esse gigante. Tem fé? Então você já venceu. Não venci. Talvez você me diga: não venci. Ainda estou encurralado. Ainda estou atolado nesse pecado. Ainda estou encurralado. Ainda estou travado nesse mal. Não venci, não venci. É mentira. Não venci. Mas eu te digo: o que você está fazendo com o que você tem? Com a fé que você tem? Porque a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Repito, tudo é possível ao que crê. Glória a Deus, aleluia. Às vezes o que está faltando é você simplesmente colocar a sua fé em ação e fazer assim como Davi fez. Davi colocou a fé em ação, derrubou o gigante. E eu torno a dizer: tu não vai vencer, tu já venceu. Só precisa agir como um vencedor. E vencedor não desiste facilmente. Guarde essa frase no seu coração. Vencedor não é aquele que vence todos, mas é aquele que não desiste nas derrotas. Caiu hoje, levou uma rasteira hoje, deu ruim hoje, mas o que tu vai fazer com o teu amanhã? Será que você vai continuar prostrado? Vai continuar no chão? Hoje o inimigo te passou uma rasteira, hoje o inimigo fez uma bagunça do seu lado, fez uma bagunça na sua vizinhança, na sua parentela, e você está cabisbaixo, abatido hoje. Mas como que você vai ficar amanhã? Como que você vai se posicionar amanhã? Vai continuar com a cabeça baixa ou vai agir como um vencedor? Glória a Deus. Se nós aprendermos a usar a nossa fé, se nós aprendermos a usar a nossa fé, muitas coisas vão acontecer. Muitas coisas vão acontecer. Nós só precisamos aprender a usar a nossa fé da maneira correta. Agora, nós vemos Davi se levantando, enfrentando o filisteu, pegando a pedra, colocando na funda, lançando e acertando a testa do filisteu. E o filisteu caiu no chão e caiu de rosto. Segunda virtude de Davi que nós vemos na vida de Davi é a coragem. É o que o povo não tinha. Aquele povo que estava ali com Saul antes de Davi chegar não tinha coragem. Talvez eles tinham um pouquinho de fé, mas faltava coragem. Faltava o quê? Eles colocaram a fé em ação. Porque fé não é dizer que acredita, fé é fazer. A palavra de Deus mesmo diz: a fé sem obras ela é morta.
Se nós dissermos que temos fé e não temos obra, nossa fé está morta. E como que você pode dizer que tem fé e não tem coragem de se posicionar contra esse gigante que está te afrontando há anos, há décadas? Como? Eu ouso falar. Será que você realmente tem fé ou não está sabendo usar a sua fé? Coloque a sua fé em ação. Seja corajoso, seja valente. Faça como Timóteo fez. E ouça o que Paulo falou para Timóteo: cumpre cabalmente o teu ministério. Porque o bom soldado não se enrosca com as coisas desta vida, e assim nós também não podemos nos enroscar com as coisas desta vida. Precisamos o quê? Ter coragem e enfrentar tantos e tantos gigantes que se levantam contra a gente. Glória a Deus. Mas eu quero falar da terceira virtude de Davi, e prometo que não vou enrolar muito. A terceira virtude de Davi, e que é a principal, a mais importante das duas primeiras. Mas como que pode existir algo mais importante que a fé? Como que pode existir algo mais importante depois da fé do que a coragem? É possível? É possível. E eu vou te falar o que é. A terceira virtude de Davi, que Davi tinha, e que foi o que fez com que as duas primeiras fossem realizadas, era o amor. Glória a Deus. Posso ouvir glória a Deus? Aleluia. Eita, glórias. Repita comigo. Terceira virtude de Davi. O amor. Glória a Deus. Foi essa virtude, foi este bem valioso que havia em sua vida que fez com que ele se posicionasse contra o gigante. Muitos dizem que foi só a fé. Não foi. Foi essa virtude, foi esse bem valioso, esse tesouro que Davi tinha em seu coração que fez ele pegar aquela funda e mais aquelas pedras. Foi essa virtude que fez com que Davi isse de frente com o gigante, ainda que ele pudesse morrer, ser atingido por aquela espada do gigante, que com certeza não era pequena. Ele foi e venceu. Ele foi e derrubou. Ele foi e saiu vitorioso. A palavra do Senhor mesmo vai dizer que, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu tenha fé, lá no livro de 1 Coríntios capítulo 13, o amor é o dom supremo. O apóstolo Paulo vai dizer: ainda que eu tenha fé que transporte montes, se eu não tiver amor, nada serei. Precisamos de ter essas virtudes em nossas vidas. Por que eu deixei a virtude amor no final? Porque ela é quem liga as outras duas, e é ela quem faz as outras duas acontecer. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Porque se não tiver amor, não vai ter coragem para enfrentar o mistério. Se não tiver amor, não vai ter coragem para lutar. Se não tiver amor, aonde é que vai estar a fé? Porque eu não posso dizer que amo a Deus se eu não amo o meu irmão que vejo. Então onde é que vai estar a fé? Onde é que vai estar a coragem? Onde é que vai estar os dons do Espírito Santo? Onde é que vai estar?
ter amor em nossa vida, tem que ter amor em nosso coração, tem que ter amor nos irmãos. Precisa de amor. O amor é algo tão importante, algo tão forte, algo tão especial e necessário, que foi por amor que o próprio Senhor Jesus Cristo se entregou lá na cruz do Calvário. Foi por amor que Deus disse a Jesus: desce lá na terra e paga o preço por esse povo que ele não merece. Não foi porque Deus te acha bonito, não. Não foi porque você se veste bem, você é estiloso. Foi não. Foi por amor à tua alma. Foi para te dar a oportunidade de vida eterna, de salvação e também de livramento da condenação eterna. Jesus teve que pagar o preço. Jesus teve que se entregar. Jesus teve que morrer lá na cruz do Calvário. Meus irmãos, vamos colocar em prática essas 3 virtudes que nós vimos aqui na vida de Davi: fé, coragem e amor. Nós vemos o povo de Deus, vou falar, sendo afrontado, o povo de Deus passando por um momento de batalha espiritual. Nós vemos, bom, nem todos, mas os que são espirituais veem, e tem comunhão com Deus veem, que nós estamos enfrentando batalha espiritual. E existe não somente um gigante, mas vários gigantes que estão se levantando contra o povo de Deus. Quais são esses gigantes? Os mesmos que houveram antigamente. São os demônios. Só que parece que a peleja agora ficou mais renhida. E em vez do povo de Deus se levantar e se posicionar, sabendo que as coisas apertaram, o povo de Deus cruza os braços. Em vez de levantar a cabeça e fazer como Davi fez, olhar para esse gigante, olhar para esse mal e vencê-lo no nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Meus irmãos, que nós continuamos firmes na presença do Senhor e aprendamos com Davi, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que o Senhor me deu ao coração para estar ministrando ao teu coração. Davi era um jovem. Não pense que só porque você é jovem você não pode fazer nada. Davi era jovem e fez o que adultos guerreiros não tiveram coragem de fazer. Eu agradeço aí por oportunidade. Está falando o pastor Gustavo para fazer a oração final. Em nome de Jesus, Deus possa te abençoar a sua vida com esta palavra. E a palma no nome do Senhor. Glória a Deus, Deus abençoa a vida do preparador Lucas, continua usando sua vida grandemente. Coloca o nosso coração, Senhor, meu Deus e meu Pai, viemos te agradecer nesse momento pela palavra, pelo louvor que foi doado, meu Pai querido. Pai, eu creio que vou sair daqui com a minha vitória, da minha bagagem, com a minha bênção, meu Pai. O Senhor conhece o som dos nossos corações, meu Pai, daquilo que nós precisamos e necessitamos, meu Pai querido. O Senhor vai abençoar grandemente nossas vidas, abençoa o culto de amanhã, meu Pai querido, a Santa Ceia. O Senhor venha, meu Pai querido, usar os projetores amanhã na tua palavra, meu Pai, os louvores, meu Pai querido. Abençoa, meu Pai, o grupo das guerreiras de Cristo, meu Pai querido, os varão. Abençoa o corpo de obreiro, juntamente com os membros, meu Pai querido. O Senhor venha nos levar de volta para casa, no livro dos homens sanguinários, da bala perdida, meu Pai querido. O Senhor venha, meu Pai querido, nos guardar, meu Pai querido, nas tuas mãos, meu Pai querido, sobre nossas vidas, trabalhando de uma forma sobrenatural, meu Pai querido. Assim nós te pedimos e te agradecemos por esse momento especial de poder, meu Pai, estar na tua presença, meu Pai querido, de poder, meu Pai querido, pregar a tua palavra, escutar a tua palavra, aprender mais e mais a tua palavra, meu Pai querido, porque toda honra e toda glória é para ti, meu Pai. Assim viemos, meu Pai, te agradecer em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus, e todos dizem amém.
Que a graça